Boa noite, pessoal. Vamos à nossa revisão da lição da próxima semana, lição de número 4. Se alguém puder me ajudar, o título da lição e o verso. Título: O Senhor ouve e liberta. Verso: Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Salmos 34:17. Perfeito. Vamos para o contexto primeiro, a lição número 4, que trata de observar Deus como aquele que ouve, aquele que liberta, aquele que defende, aquele que é refúgio, que é socorro, e todas as demais coisas que dizem respeito à forma como Deus, de alguma maneira, escolhe agir para suprir as necessidades ou proteger seus filhos, tem a ver com o que vimos na lição passada. A lição número 3 pontuava todos os aspectos da soberania de Deus. Ou seja, durante a lição 3, a gente entendeu, a gente percebeu, a partir da visão do salmista, o que Deus fez enquanto início de tudo, é o Criador, o que Deus faz enquanto manutenção de tudo, o Deus mantenedor, o que Deus é enquanto governante máximo, aquele que reina, o que Deus é frente à história do pecado como juiz e aquele que se interpõe à história do pecado, delimitando a inocência ou culpabilidade daqueles que discordam de Deus ou concordam com ele, no sentido de aceitar sua vontade. E, por fim, vimos que Deus estabeleceu com seu povo uma aliança. Isso é o que a gente viu na lição número 3. Esses elementos que mostram a soberania de Deus são a base para a lição dessa semana. Porque Deus é soberano, porque Deus é criador, porque Deus é mantenedor, porque Deus é juiz, porque Deus governa todas as coisas, porque Deus tem uma aliança com o seu povo, ele responde às necessidades do seu povo quando clamam em vozes múltiplas a ele, nas suas múltiplas necessidades, múltiplas circunstâncias. Ele responde a isso em ato de misericórdia, em ato de defesa, em ato de liberdade. É disso que trata a lição dessa semana. A lição dessa semana começa com um aspecto interessante, que é, uma vez que Deus se coloca na condição de ajudador, de libertador, de defensor, de redentor do seu povo, que espécie de Deus é esse que se dispõe a ajudar? E como eu tenho certeza, ou posso ter certeza, de que ele vai ajudar do jeito certo, vai ajudar da forma como eu preciso? Então, a lição dessa semana começa com uma provocação de que esse Deus nos conhece desde o ventre, desde a geração. Não há nada a respeito de nós que esteja encoberto a esse Deus, em nenhum dos aspectos da existência. E mais do que isso, ele conhece o começo, o meio e o fim de cada um de nós, ou seja, ele conhece a nossa história por inteiro. E, portanto, a melhor ajuda disponível que possa existir no universo inteiro a ser aplicado em nosso favor é feita por alguém que nos conhece ao limite máximo que é possível conhecer, ou seja, conhece tudo a nosso respeito. Portanto, a lição começa com um aspecto da divindade, que é a questão da onisciência. Deus sabe tudo, sabe todas as coisas. Os salmos que estão abordados na lição de domingo, apontando essa questão de que Deus nos conhece desde sempre, Deus nos conhece em todos os aspectos, que é o Salmo 39, como ponto central de ancoragem para essa temática, traz exatamente essa referência de segurança para o ser humano, ou seja, não importa a circunstância em que eu esteja, Deus sabe tudo sobre aquela circunstância. Não importa quem esteja envolvido na cena, Deus sabe tudo sobre todos os envolvidos na cena. E não importa o que eu peça a Deus, Ele sabe tudo o que eu sou e tudo do que eu preciso para poder atender da melhor forma possível. Então, a primeira coisa que somos provocados na lição dessa semana a observar é que, do mesmo jeito que Deus é soberano em todas as coisas, ele é soberano na nossa vida. Soberano no sentido de que ele conhece tudo a nosso respeito. Mas há um detalhe interessante da soberania de Deus, manifesta na lição da semana passada, com a soberania de Deus sobre nós, manifesta neste contexto pelo conhecimento de Deus a respeito de tudo que somos, temos, fazemos, etc. A diferença é que, neste quesito, tem um item de contraponto, que é o livre-arbítrio.
Então, sob o aspecto geral, ou seja, o comando do universo, Deus é a autoridade máxima, a soberania dele e a vontade dele será executada enquanto universo. Porém, enquanto ser humano ou enquanto criatura, ele respeita, a despeito de ser o soberano, a nossa vontade. E, portanto, a questão de eu depender dele ou não depender dele para essa defesa, proteção, misericórdia, resposta às angústias e necessidades, é uma escolha minha. O que Deus pode fazer no sentido geral, ele já fez. Ele criou, ele mantém, ele deu o primeiro passo no sentido da redenção ao escolher seu filho para morrer por nós, mas a história para aí. E daí para frente, o restante da história depende de nós, no sentido de que ele só moverá o próximo passo, no sentido pleno, se eu permitir que ele execute a sua vontade em mim. E, portanto, há uma questão dupla nesse ato de Deus conhecer, nessa circunstância de Deus conhecer tudo a nosso respeito. A primeira, ao conhecer tudo, ele pode nos atender da melhor forma possível, mas a segunda é que ele respeitará a nossa vontade, a despeito de saber o que é melhor para nós e o que de fato deveria acontecer conosco. Ele respeitará a nossa escolha. E, portanto, a primeira parte da lição é um pedido velado, que é o pedido de depósito de confiança nas mãos daquele que sabe o que é melhor para nós e poderá escolher, inclusive diferente de nós, algo que deva ser feito, porque ele sabe o que é melhor. E, portanto, é uma provocação, um pedido, uma súplica de que a nossa dependência seja depositada nas mãos de alguém que conhece todas as coisas e não só isso, deseja o nosso bem. Na carona disso vem as promessas. Então, se por um lado eu tenho a certeza de que Deus sabe tudo a meu respeito, então começam as promessas, e a primeira das grandes promessas é uma garantia de que Deus cuida de nós. E aí somos lembrados em alguns dos salmos, como o 40, o 50, o 55, o 121, que são clássicos salmos que mostram a questão da proteção de Deus. Eu gosto muito do 121, até porque ele vira música e ele tem todo um contexto, mas ele expressa de maneira sintética tudo que está nos outros, que é eu olho para os montes, ou elevo os meus olhos para o monte, e uma pergunta ecoa, de onde me virá o socorro? E a resposta pronta é, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, fez a terra. E, portanto, voltamos à lição número 3, com a referência primária. A soberania de Deus começa no fato de ele ter feito todas as coisas. Porque ele fez todas as coisas, eu sei que é de lá que vem o único socorro efetivo, o único socorro válido para todas as circunstâncias. Aí diz, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, e é certo que não dormitará e nem dorme de forma alguma o guarda de Israel. Essas promessas que vão se ancorando a partir do início do Salmo 121 e reproduzidas nos outros salmos, garantem que, uma vez que eu reconheça a soberania de Deus e a onisciência de Deus, entendendo que ele é a melhor alternativa de solução para todas as coisas que eu tenho de dificuldade, então eu posso dormir tranquilo, que a garantia do refúgio está dada, ainda que essa garantia não se cumpra da maneira que eu esperava, porque será cumprida da melhor maneira para mim, e não da maneira que eu enxergo seja a melhor maneira para mim. Portanto, a primeira coisa é o depósito de confiança, a segunda coisa é a promessa de garantia. Você será atendido, mas atendido do jeito que você pediu. Razão pela qual, não só o salmista, mas a gente, na forma contínua das orações ou das declarações, como o salmista faz a Deus, completa essas declarações com a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Seja conforme o teu desígnio. Seja do jeito que o Senhor enxerga. Todas essas referências dos salmos dão conta disso. E é interessante porque há momentos em que o salmista pede coisas quase como que mandando Deus, mas de repente ele verte a forma de dizer e começa a dizer, mas é o Senhor quem faz, é do Senhor que pertence a vingança, é do Senhor que pertencem as coisas, a quem pertencem as coisas, é do Senhor a responsabilidade de decidir, mas olha, faz isso. Ou seja, o salmista não tem medo de pedir, porque ele também tem certeza de que quem vai fazer é Deus e vai fazer do jeito que ele quiser e do jeito que for melhor. Mas ainda assim, ele pede. Então há uma lição interessante aqui na junção desses dois modelos.
Uma vez que eu sei que Deus sabe tudo e sei que está garantido, eu posso pedir. Não há pecado em pedir, desde que eu reconheça que a vontade a ser executada é a de Deus e não fique bravo com ele quando ele executar de um jeito diferente daquele que eu pedi. E enquanto ele não me responder, não vai ser assim, eu peço. Enquanto ele não disser, para, porque não é essa a direção, ou enquanto claramente ele não me mostra nas circunstâncias ou nos elementos envolvidos na cena que não é para ser assim, não há pecado em pedir. E essa é uma coisa interessante da transparência dos salmos. O salmista confia tanto em Deus que conversa abertamente com ele até que Deus responda. E se Deus disser não, ele abaixa a cabeça e louva a Deus porque a vontade de Deus foi executada. Na sequência, a gente tem um outro conjunto de salmos que vamos ler durante a semana, uma percepção de que a atenção de Deus está para todos os aspectos da vida. E nesse sentido, aparece uma lista de dificuldades, adversidades, problemas, circunstâncias pelas quais, de alguma maneira, a gente se sente desamparado e nas quais Deus atua para que a gente seja liberto, para que a gente seja salvo, para que a gente seja ouvido, para que a gente seja redimido. Dentre essa lista enorme de coisas, o Salmo 91 é o clássico desse bloco da lição, onde a gente tem a oportunidade de ver várias circunstâncias diferentes pelas quais passamos e nas quais Deus atua para essa libertação. Condições de armadilhas feitas pelos outros, ilustradas pelo passarinheiro, o laço do passarinheiro no Salmo, situações de dificuldade direta que necessitam de uma intervenção mais poderosa de Deus, e aí ele aparece como escudo, como fortaleza para essas questões, situações de fuga ou de proteção que carecem de um esconderijo, situações de abrigo, e no nosso caso isso é até uma metáfora curiosa, para quem está vivendo como esses últimos 2 dias abaixo, acima de 42 graus, e pensar que Deus é sombra, faz parte de um desenho interessante de metáfora no nosso contexto, mas de qualquer maneira, todos esses elementos mostram circunstâncias diferentes da vida, metafóricas ou reais, ou seja, de alguma maneira figuradas em circunstâncias da vida e de outras literais, ou seja, gente que precisa de esconderijo literal, assim como tem gente que precisa de esconderijo no sentido simplesmente de um momento de paz e de silêncio. Há pessoas que precisam de fortaleza de verdade, porque estão debaixo de bombas e ataques, e há pessoas que precisam de fortaleza no sentido de um abraço, de um acolhimento. Ou seja, independente se a gente está falando de metáfora ou está falando de literalidade, o fato é que há uma garantia de que em todas as circunstâncias da vida existe possibilidade de refúgio, possibilidade de amparo. E, de novo, o 91, o Salmo 91, é o grande clássico dessa questão, que poderia fazer eco junto com o Salmo 46, fechando aí uma duplinha interessante de analogia a essas questões diversas em que Deus pode atuar na nossa defesa. E, por fim, a gente termina no auge da lição, no meio da semana, olhando para o título da lição. Aparece, então, o Deus como o libertador, e o texto que reflete isso como provocação inicial é um texto que não é dos Salmos. O Salmo central é o 114, mas o texto de evocação da lição na quarta-feira, no centro do estudo da semana, é o texto de Coríntios 10, 1 a 4, e esse texto é interessante de observar. Por que que a autora coloca exatamente aqui, na questão da libertação e da defesa, esse texto como introdução e não um salmo? E a abordagem é: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram um só manjar espiritual e beberam a mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Por que esse texto de Paulo aparece aqui como referência? Há uma razão. O Salmo 114 é um descritivo poético da libertação do povo de Israel e da condução do povo de Israel até a terra prometida. Mas nós não somos o povo de Israel e tampouco fomos libertos do Egito na direção da terra prometida. Como é que esse salmo se aplica a nós, vivendo no século 21? Esse salmo se aplica a nós exatamente pela perspectiva de Coríntios 10, ou seja, Paulo está dizendo para os cristãos de Corinto que nem israelitas são, que eles agora fazem parte. Ou seja, Paulo está garantindo, a partir da lembrança, seja para judeus ou gentios,
seja para gregos ou judeus. Ele está garantindo que, da mesma forma que o povo de Israel foi guiado pelo deserto, foi protegido por Deus com uma nuvem, foi amparado por Deus até chegar à terra prometida, todo cristão caminha a mesma jornada de deserto em direção à terra prometida. E é neste contexto que a gente se lembra que o libertador de Israel, a nuvem e a coluna de fogo, aquele que está no santuário, é o mesmo Cristo morto na cruz que, de pé, ancora o seu povo até a terra prometida, a nova Jerusalém. Portanto, a abordagem do Salmo 114, quando transposta ao nosso tempo, ela é uma garantia, ela é uma certeza de que Deus cumpriu sua parte na promessa, tirou o povo do Egito e os conduziu a Jerusalém. Do mesmo jeito que esse Deus promete tirar o seu povo desse mundo e os conduzir à cidade santa, à nova terra. E, portanto, mesmo não sendo do povo de Israel, eu posso olhar para trás a partir dos Salmos e relembrar que a proteção de Deus ultrapassa a nação, o seu povo eleito, para aquela missão circunstancial de Israel. Essa promessa ultrapassa e vem ao nosso tempo com garantia de libertação, com garantia de defesa para o nosso tempo. Lembrando principalmente que essa garantia de defesa também vimos na lição anterior em um dos textos que a lição evocava, apontando para Daniel, quando a promessa de defesa aparecia em Daniel, seja no capítulo 8 ou no capítulo 12, aparecia em relação ao povo de Deus do último tempo da história, ou o povo de Deus do período do cristianismo. Ou seja, a partir da ascensão de Cristo, todo aquele que aceita Jesus como seu salvador pessoal e entra como participante do reino, ele entra para as mesmas condições de promessa que o povo de Israel, no que se refere à terra prometida final, a Nova Jerusalém, a cidade santa de Deus, o que significa que a defesa de Deus é a temporal, no sentido não de deslocada do tempo, mas no sentido de não vinculada a uma época, ou seja, valeu para Adão, valeu para os patriarcas, valeu para os juízes, valeu para os reis, valeu para o povo cristão do primeiro século, como vale até os nossos dias para o remanescente, da mesma maneira, Deus continua sendo o libertador e o defensor do seu povo. E por fim, fechando o ciclo de estudos da semana, a gente volta ao lugar onde tudo isso começou. A criação começa com um planejamento que é feito na casa de Deus, dentro do templo. A redenção começa com um plano de Deus que é feito dentro da casa dele, no templo. Portanto, o lugar de onde temos refúgio, o lugar de onde vem a salvação, é o santo monte de Deus, Sião, a casa de Deus, o templo de Deus, o santuário de Deus. Do qual o santuário terrestre era apenas uma imagem, uma pálida imagem para demonstrar: sim, Deus existe e é real. Sim, Deus está na sua casa olhando e velando pelo seu povo, à mesma distância que estava de Israel na materialização do santuário terrestre. Ou seja, do que Israel precisava para proteção? Simplesmente virar e olhar para a direção do templo. E lá ele veria, de manhã ou de noite, a figura da proteção. Da mesma forma, somos chamados a olhar para o santuário celeste e entender que Deus continua agindo da mesma forma. E se você tiver dúvidas sobre o tempo de atendimento de Deus, é só relembrar a história de Daniel, capítulo 9, o tempo que levou para Daniel ser interrompido na oração e o anjo Gabriel pôr a mão no ombro dele e dizer: pode parar de orar, que a tua oração já foi atendida. Aliás, do início da tua súplica saiu a ordem, eu vim para te explicar a visão. Ou seja, é instantâneo tanto quanto virar para trás e olhar para a nuvem e para a coluna de fogo no alto do templo, no alto do tabernáculo. Essa é a distância da proteção de Deus. Por outro lado, isso traz uma outra coisa interessante quando a gente observa que a fonte de salvação vem do santuário de Deus, é entender que o destino também é esse. Ou seja, são todos convidados a habitar com Deus, porque o livro de Apocalipse termina exatamente com essa cena. Eu estarei com eles, no meio deles, habitando com eles, e se cumpre de forma definitiva, naquele contexto, a figura de Emanuel, Deus conosco, que foi manifesta de forma parcial quando Cristo vem ao mundo pela redenção, na forma física, vivendo entre nós, e se manifesta na forma eterna quando Deus convida todos os salvos a morar com ele na sua santa cidade, em moradas que ele fez, a partir, entre aspas, da dele. A partir no sentido de
A figura metafórica é: vamos morar onde Deus mora. E esse é o contexto que fecha a lição dessa semana, relembrando que o auxílio vem do santuário e o nosso destino é o santuário. Nosso destino é voltar para casa. É de nossa casa que vem a defesa, é de nossa casa que vem a libertação, e é para nossa casa que somos convidados a voltar. Portanto, é, no mínimo, estúpido, para usar uma palavra simples, rejeitar voltar para casa. Porque todas as nossas defesas vêm de lá, e se eu voltar para casa, eu não preciso que as defesas venham mais, eu já estou em casa. E nada entra lá que não seja aquilo que Deus permita. Ou seja, enquanto eu estou fora de casa, eu tenho a garantia de que da nossa casa vem socorro. Porque a nossa casa é a casa de Deus. Mas o convite de Deus é que a gente vá para casa. E isso fecha nossa perspectiva do que é, de fato, a grande esperança de Deus no plano de redenção, no plano de libertação, e porque Ele nos ouve. Na realidade, a razão pela qual Deus nos ouve é porque Ele nos ama e nos quer de volta em casa. Esse é o nosso percurso de estudo da semana, são as coisas que temos para lembrar quando lermos esses salmos, ou para descobrir, caso não as saibamos, ou aprofundar, caso as tenhamos apenas na superfície. E isso gere confiança, gere paz, gere a tranquilidade num mundo caótico em que vivemos, para que aquilo que os evangelhos pontuam na forma e nas frases de Cristo, paz que exceda o entendimento, seja a realidade de cada um de nós. É o meu desejo para vocês e para mim no estudo da lição dessa semana. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque a leitura dos Salmos e a perspectiva de que temos um Deus que conhece todas as coisas a nosso respeito, que tem um interesse contínuo em nossa salvação e nos atende naquilo que é a melhor forma pela qual possamos ser atendidos, nos dê a segurança de enfrentarmos as dificuldades desse mundo, concluirmos a missão de levar o Teu Evangelho e a esperança àqueles que ainda não conhecem, e que possamos vê-lo voltando em nossa geração. É a nossa esperança maior e o nosso desejo maior, pelo qual oramos, confiado nos méritos de Cristo, e em nome dele que pedimos. Amém.